Bom dia a todos. Nesta manhã gostaríamos de gravar uma mensagem que são, na verdade, duas mensagens condensadas em uma só. A primeira se refere ao tempo do fim, dos 6.000 anos, e a outra é entrando no tempo da matança. Esta mensagem tem por objetivo de informar algo que para muitos não é desconhecido. Embora alguns não creem, o importante é que tanto a Bíblia quanto o Espírito Profecia dão um aval positivo a ela. Embora não esteja sendo estudada como ou com a devida importância que o assunto merece, faremos aqui um esboço para que esta seja capaz de lhe dar uma boa base para um valoroso preparo. Iniciaremos com a Semana da Criação, desde deste planeta, do capítulo 1 de Gênesis ao verso 3 do capítulo 2. Todo o capítulo 1 e o capítulo 2 até o verso 3 relata, então, a semana da criação. E eu não vou aqui, querido ouvinte, ler os versos bíblicos, porque eles vão ficar gravados e depois servirão para você fazer o estudo um pouco mais profundo. Aliás, eu aconselho que você faça esse estudo para que haja esse preparo verdadeiro para você e para aqueles que são caros a você. E nesse relato da criação, no princípio, vemos que a criação de todas as coisas se deu em 7 dias, mas sendo que 6 houve trabalho, e o sétimo houve um sabate, um descanso. E esse descanso, esse cessar, esse descanso, ele na verdade, ele tem um significado especial que nesta mensagem vamos tentar fazer a alusão de forma correta. Na descrição desse período, tanto na Bíblia como no Espírito de Profecia, ele tem uma representatividade que muitos não conseguiram ou não conseguem ver ou ter uma compreensão, como quando Isaías fala em Isaías 46, verso 10, onde ele diz que Deus anuncia o fim desde o princípio. Ora, se Isaías, no capítulo 46, verso 10, ele diz que Deus, ele anuncia o fim desde o princípio, temos que ver que realmente o capítulo 1 até o capítulo 2, verso 3 de Gênesis, é o princípio. E, portanto, Deus anuncia o fim lá quando ele, então, anuncia o princípio, que é a criação de todas as coisas, e que no sétimo dia ele faz a cessação no verdadeiro descanso, que é o sábado. Portanto, o descanso do sétimo dia, que é o sábado, ele é representativo, como veremos. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3 e o verso 8, nós lemos algo que é muito importante sobre o assunto que estamos falando. Esse assunto que estamos falando, querido ouvinte, querido irmão, ele é um assunto que aparentemente parece ser uma loucura, mas logo, logo você terá todas as evidências, todos os indícios de que ele é bíblico e que ele está no Espírito de Profecia e que nós não estamos estudando e que ele vai pegar muita gente de surpresa. E é com essa intuição de que você não seja pego de surpresa é que nós estamos fazendo essa gravação para que você tenha esse conhecimento. Então, em 2 Pedro, no capítulo 3, verso 8, ele nos diz o seguinte: há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. Veja que Pedro, ele nos dá uma alerta de que não devemos esquecer essa condição para que nós possamos compreender os planos de Deus, tanto na criação quanto na terminação desse período da era do pecado. Quanto à semana da criação, parafraseia os 6.000 anos que Deus determinou de atividade para este planeta
E depois vem, então, os 1000 anos em que a terra terá o seu descanso, o chamado descanso eterno. O sábado eterno, descrito em Apocalipse 20, e do verso 4 ao verso 6, que você pode ler lá. Então, querido ouvinte, Pedro diz que para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. É muito importante que você tenha esse conhecimento e que você busque na tua Bíblia, na palavra de Deus, essas referências para que você então possa ver que essa mensagem ela tem uma âncora bíblica e um testemunho fiel dessas coisas todas que vão acontecer. Quando Jesus veio a esta terra, há 2000 anos atrás, aqui você vê que ele revelou algo importante sobre esse calendário profético de Deus. Em Marcos capítulo 1, verso 15, Jesus diz o seguinte: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Veja que quando Jesus diz o tempo está cumprido, ele tem um viés voltado para uma profecia que logo vamos fazer referência. E o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Esses dizeres de Jesus, eles referiam-se à profecia de Daniel, capítulo 9, verso de 20 a 27, que você pode ler lá. Que os judeus, naquele tempo, quando Jesus falou essa passagem, eles compreendiam. E nesta mensagem, Jesus deixa claro que Deus tem um completo domínio sobre os tempos em que ele determinou para a terra e seus moradores. O Espírito de Profecia nos faz muitas revelações e a profeta faz dezenas de citações a esse respeito. No livro Grande Conflito, você pode ler no capítulo 1, você pode ler no capítulo 20. Aliás, no capítulo 20, ela faz algumas colocações que ao longo dessa nossa mensagem vamos fazer algumas referências. No capítulo 41 e no capítulo 42, também ela faz referência sobre esse assunto. No livro Primeiros Escritos, na página 233, 234, também ela faz referência a esse assunto. No livro Deserto da Tentação, ele faz algumas referências muito claras no capítulo 9, no capítulo 11, no capítulo 15, no capítulo 16 e no capítulo 25. E no livro Desejado de Todas as Nações, no capítulo 23 e no capítulo 72. E outros mais, para que não fique muito longa essa mensagem, esses pontos que eu estou fazendo referência já são suficientes para você poder compreender essa mensagem de forma muito clara. Agora, colocaremos para você 3 citações da profeta para fazer âncora a essa mensagem e ver que nada aqui está sendo inventado ou coisa minha. Aliás, eu aqui sou apenas o carteiro. Quem escreveu as cartas foi a profeta e o próprio Deus. Agora, no livro Desejado de Todas as Nações, no capítulo 23, no último parágrafo, ela diz o seguinte: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Se bem que não saibamos a hora da volta de nosso Senhor, podemos conhecer quando está perto. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Há muitos pastores e muitas pessoas que têm na ponta da língua dizer, mas naquele dia e hora ninguém sabe. Realmente, o dia e a hora ninguém sabe. Mas a profeta e a Bíblia diz que nós somos instruídos e somos obrigados a saber o tempo e a proximidade da volta de Cristo. E nós aqui vamos citar algumas delas para que fique bem claro isso. Outra citação, não menos importante, ela está no livro, como eu falei para vocês, Deserto da Tentação. No capítulo 25, na página 94.2 do aplicativo, diz o seguinte: as mensagens do Jordão, a voz do céu, acompanhada pela manifestação excelente da glória, proclama que Cristo é o Filho do Eterno.
Satanás estava prestes a encontrar-se pessoalmente com o chefe do reino que ele viria para vencer. Se falhasse, sabia que estava perdido. Portanto, o poder de sua tentação estava de acordo com a grandeza e objetivo que ele ganharia ou perderia. Por 4.000 anos, desde a declaração feita a Adão no Éden, que a serpente, que a semente da mulher faria e feriria a cabeça de Satanás, ele tinha estado planejando a sua maneira de ataque. Então, essa citação do livro Deserto da Tentação mostra que desde a entrada do pecado lá no Éden até o deserto da tentação, havia se passado 4.000 anos exatamente. E isso é muito importante para saber o ponto de referência, da onde começou até onde nós estamos, para poder fazer âncora dos 6.000 anos e do tempo da matança, que nós vamos aqui fazer a referência. Outra citação, eu disse que eu ia fazer 3. Está em Mensagens Escolhidas, volume 3, no volume 3, capítulo 1, página 18.2, diz o seguinte: Jesus estava prestes a depor a sua vida a fim de trazer a luz e a vida à imortalidade. Cristo, em meio do seu sofrimento e tendo diariamente sido rejeitado pelos homens, olhava através de 2.000 anos para a sua igreja, que estaria em existência nos últimos dias antes do fim da história dessa terra. Então, a profeta diz aqui, nesse livro, Mensagens Escolhidas, volume 3, capítulo 1, na página 18.2, que Cristo, ao olhar para o futuro, ele via a igreja de uma forma que restariam apenas 2.000 anos para que se completasse, então, aquilo que Deus tem no calendário profético, que é o final desses tempos. Portanto, o tempo do fim deste mundo e a volta de Jesus deve ocorrer entre o ano 2027 e 2032. O dia e a hora realmente ninguém sabe, mas a profeta faz referências de que nós devemos saber a proximidade. E nós não temos nenhum medo de falar sobre esse tempo, porque a profecia é bem clara. E nós temos, vamos dizer assim, muitos versos bíblicos e também do Espírito de Profecia que nos dão um aval positivo para fazer esta colocação. Agora, respeitamos o capítulo 24 de Mateus e o verso 36. Realmente, a hora e o dia ninguém sabe, mas devemos saber a proximidade e isto nos é requerido. Um detalhe: não busquemos ficar sobre o conselho das religiões institucionalizadas de nossos tempos, pois todas elas estão sob um comando de um sistema imposto por Satanás e seus agentes, a Companhia Inácio de Loyola, que vocês bem conhecem aí. Porém, antes da volta de Jesus, teremos algo a se cumprir que já está em andamento. E isto não devemos deixar de fazer essas colocações muito importantes. Agora, ainda sobre esse tema, eu poderia pegar aqui uma série de dados muito importantes. Eu vou pegar aqui o livro O Grande Conflito, e eu poderia citar aqui, no capítulo 20, uma série de colocações sobre o tempo que a profeta diz que nós devemos conhecer da volta de Cristo. Ela começa dizendo o seguinte: a proclamação de um tempo definido para a vinda de Cristo despertou grande oposição de muitas pessoas dentre todas as classes, desde o pastor no púlpito até o mais ousado pecador. E aqui ela diz que foram cumpridas as palavras da profecia: nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas paixões e concupiscências. E ela faz essa descrição e chega num ponto que ela diz que somos obrigados a saber o tempo em que Jesus volta, embora não saibamos o dia e a hora. E ela diz mais: se nós não soubermos, seremos apanhados como os antediluvianos. Essa passagem do grande conflito
ela é importantíssima que você leia no capítulo 20, para que você possa fazer verdadeira essa colocação e essa mensagem, para não acharmos que somos alarmistas ou coisa do gênero. Agora, um tempo de matança. Essa parte, ela é muito importante que você possa compreender, porque esse tempo de matança, na verdade, ele já começou. Antes da volta de Cristo, nós sabemos que no mundo hoje temos aproximadamente 9 bilhões de pessoas, aproximadamente 9 bilhões de pessoas. E a profeta, aqui nós vamos ler Zacarias, ele nos fala que 2/3 dessa quantidade de pessoas vão morrer. Então, em torno de 5 a 6 bilhões de pessoas vão acabar morrendo nesse tempo de matança. E ele já começou. É um sistema armado que Deus permitiu aos seus planos. Eu não sei explicar isso, mas está escrito na palavra de Deus e nós vamos ver aqui hoje. Em Tiago, no capítulo 5, verso 1 a 6, ele diz o seguinte: Atentai agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Veja que o profeta diz que é no futuro, sobrevirão essas coisas. As vossas riquezas estão corrompidas e as vossas roupagens comidas de traças. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Agora veja o verso 5. Tendes, tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Há um dia de matança. Você sabe que um dia profético é aproximadamente um ano, ou um pouco mais, ou um pouco menos. O profeta aqui, Tiago, diz que nesse tempo que estamos vivendo é um tempo de matança. E nós estamos já parafraseando aqui, vendo o mundo como está, colocado em todos os seus aspectos, principalmente pelos, vamos dizer assim, pelos desastres provocados pelo homem, por uma elite, que nós sabemos quem são. E Zacarias diz no capítulo 13, versos 7 a 9, o seguinte: Desperta, ó espada, contra o meu pastor. E depois, no verso 8, ele diz: Em toda a terra, diz o Senhor. Não é o Adenis que está falando, é Deus que está falando. Ele diz o seguinte: Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados e perecerão, mas a terça parte restará nela. Farei passar a terça parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata. E provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi: é o meu povo. E ela dirá: o Senhor é meu Deus. Eu poderia aqui citar outros versos, mas o intuito dessa mensagem não é ler, é fazer referência para que depois você busque essas citações em momento oportuno, para que essa gravação não fique muito extensa. Então, você leia Tiago, capítulo 5, versos de 1 a 6, Zacarias 13, versos 7 e 9, Jeremias 7, 29 a 34, Ezequiel 21, 14. Em Ezequiel 21, 14, aqui se cumprirá também o que Ezequiel 38 e 39, eles têm uma profecia especial para esse tempo, no tempo da matança. E você tem que ler o capítulo 38 e 39 de Ezequiel à luz de Gênesis capítulo 10, porque os protagonistas de Ezequiel 38 e 39 estão descritos
em Gênesis capítulo 10, que são os netos de Noé. Agora, esse tempo de matança não está desconhecido de Deus, pois ele sabe que existe uma conspiração de uma elite em provocar estas destruições ao planeta Terra, mesmo sob discurso contrário de proteger o mesmo. Mas em Apocalipse 11, verso 18, ele fala que vai destruir em breve esta elite que está fazendo tais coisas. Ainda em Ezequiel 38 e 39, se cumprirá a sepultura de Gog. Está em Ezequiel 39, verso 11. E no vale, ele chama isso de o chamado Vale dos Viajantes. Ele destruirá também Israel, profetizado por Moisés em Deuteronômio 31, verso 29. E mais muitas cidades serão devastadas no Brasil, em vários lugares. Você pode ter, assim, uma certa dúvida com relação a isso, mas logo, logo você verá isso. Tem uma profecia também muito conhecida, que Deus vai destruir Nashville, nos Estados Unidos, por ter lá um colossal monumento pagão, que vocês conhecem, que é o Partenão. E outras cidades mais que vão ser destruídas pelo fogo, pelas enchentes, pelos terremotos, pelas guerras, enfim, por todas as coisas. Agora, existe uma resenha de fatos que eu preciso colocar aqui para você procurar esses fatos e que você possa estudar esse assunto de forma, vamos dizer assim, coerente, de uma forma responsável, como um filho de Deus, para honrar o que ele nos deixou, para que o nosso conhecimento seja para honrar ele, porque tudo o que vai acontecer não é nada novo, porque Deus diz lá em Amós que Deus não fará nada sem comunicar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E nós estamos aqui expondo esse tema para que você busque o conhecimento e você esteja preparado para que as coisas que virão aí não peguem você de surpresa. Haverá então o tempo de selamento, que estamos agora nesse tempo. Está em Apocalipse 7, verso de 1 a 4. Haverá depois o derramamento do Espírito Santo, que é a chuva serôdia, que está em Tiago, capítulo 5, verso 7 a 9. Que está também em Zacarias 10, verso 1. Que está em Joel, no capítulo 2, verso 23 e 20, e por aí. E depois terá um alto clamor, que será a mensagem do terceiro anjo, que está em Isaías, capítulo 58, verso 1, em Apocalipse 18, verso de 1 a 4. Depois haverá o fechamento da porta da graça. O fechamento da porta da graça, ele está em Mateus, capítulo 25, verso 10, Apocalipse 3, verso 8. Agora, depois disso, caem as 7 pragas. Essas 7 pragas cairão sem a misericórdia de Deus. Nesse tempo, o fechamento da porta da graça já estará cumprido. Haverá um tempo de angústia, vamos dizer assim, praticamente anexo a essas últimas pragas. Elas já estarão dentro de uma angústia que o povo de Deus vai ter, porque ele sabe que a volta de Cristo está próxima. E também por causa da perseguição que haverá para os filhos de Deus. E depois, então, a volta tão esperada de Jesus à Terra, que está em Marcos, capítulo 14, verso 62, e também no Mateus 24, do verso 29 ao verso 30. Mas, querido ouvinte, há um convite para cada ser humano desse tempo que está vivendo, num tempo solene e especial. Eu fico feliz de nós estarmos vivendo num tempo, Deus nos chamou nesse tempo para algo muito importante. Agora, essa importância vai depender de você e de mim, do preparo e de tudo aquilo que Deus quer fazer para que seja demonstrado realmente o caráter de Deus para o mundo, que o mundo não conhece, desconhece, não quer saber. E toda vez que tem qualquer assunto desse, ele desvia o foco. Ele não quer saber dessas coisas. Mas você, que é um cristão e que quer saber, então, esse tempo, Deus está fazendo um convite para toda a humanidade, que haja um preparo para o retorno de Cristo. Tudo isso que está acontecendo, Deus está permitindo para que haja uma avaliação, tanto, vamos dizer assim, visual, com esses olhos físicos, mas também com os olhos espirituais,
que Deus quer nos mostrar. É Deus quem está preparando, visto que já nesse tempo não há mais nenhuma religião que manteve a pureza da doutrina dos apóstolos e dos pioneiros. Tudo está corrompido pelo sistema comandado por Satanás, usando a companhia e Roma, que está, então, vamos dizer assim, tomando conta de todas as instituições religiosas e demais coisas que o mundo está aí. Mas haverá um remanescente que foi e está sendo expulso das sinagogas institucionalizadas, como Jesus previu lá em São João capítulo 16, verso de 1 a 3, e que esse remanescente, vejam bem, querido ouvinte, há uma paráfrase aí muito errada sendo dita, que a igreja não vai cair. A instituição vai cair, sim. É profético. E nós vamos fazer uma mensagem que vai aludir exatamente sobre isso, descrita pela profeta. Porque hoje eles conseguiram levar essa igreja para Roma, para o Egito, para, vamos dizer assim, para a Babilônia. E as pessoas pensam que todos estão cegos. Não estão todos cegos. Deus está preparando um povo. E esse remanescente que está sendo expulso, ele então vai ser preparado, como descreve em Jeremias, no capítulo 23, verso de 1 a 3. Deus não falha em seus escritos e suas profecias. Quando se diz que essa igreja não vai cair, não é a instituição, é esse povo que Deus está preparando. Esta é a verdadeira igreja de Deus nesse tempo. Não esqueça, o convite é para você também, para todos. Não fique angustiado, não fique assustado em fazer parte de uma igreja invisível, sem CNPJ, sem líderes humanos, sem governo humano, sem estrutura fisiológica corrompida, vamos dizer assim, imperiosa, mas uma igreja comandada pelo próprio Senhor Jesus, uma igreja que terá, vamos dizer assim, o acompanhamento do céu para preparar para a breve volta de Jesus. É uma igreja, um aprisco, enfim, um aprisco sem a presença de lobos. E essa questão é uma questão muito importante. A Bíblia fala isso, Paulo fala isso, e nós precisamos fazer essa colocação. Hoje existem muitos lobos querendo levar o povo de Deus para doutrinas que são ensinos de demônios, mas nós queremos uma doutrina pura, aquela doutrina que foi dada as bases para L.G. White e que está sendo levada para fora, para, vamos dizer assim, para uma terra distante, aonde realmente nós precisamos rever em outras mensagens. A nota importante é o seguinte: eu não costumo fazer apelos para você compartilhar esta mensagem para outras pessoas saberem. Você sabe o seu dever como cristão. Mas todas essas referências que eu fiz aqui, você seja um beriano, busque compreender essa mensagem de forma plena. Você precisa saber que o tempo dos 6.000 anos que Deus colocou para a profeta, ela fala bem claro da saída do pecado do jardim do Éden até Cristo entrar no deserto da tentação, eram 4.000 anos. E depois Cristo viu que através dos séculos haveriam mais 2.000 anos. E estamos chegando o tempo da volta de Cristo, que é em breve. Se você quer se preparar, ainda há tempo, a porta da graça ainda não fechou. Que Deus proteja você e que você possa, então, compartilhar essa mensagem, para que Deus seja honrado e você possa, então, realmente fazer com que outras pessoas conheçam para o preparo da breve volta de Jesus. Amém.